Olá, boa noite, obrigada pela sua companhia neste início de semana, segunda-feira. Vamos juntos ficar bem informados com os destaques a partir de agora. Avanço da dengue mobiliza postos de saúde em Florianópolis e Biguaçu. Continuam as buscas por caminhoneiro desaparecido após cair de ponte em Rio Negrinho. Polícia prende suspeitos pelos crimes de racismo e apologia ao nazismo. Nós já estamos no ar. A gente começa o SCC News de hoje com um assunto que vem mobilizando os órgãos de saúde aqui no estado, a dengue. O aumento significativo dos casos levou as secretarias de saúde de Florianópolis e Biguaçu a ampliarem o atendimento nos postos de saúde. A Stephanie Damasio tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. É isso mesmo. O horário de atendimento aqui no posto de saúde da Trindade, em Florianópolis, e no posto de saúde de Coqueiros foi ampliado. Então, de segunda a sexta-feira, as unidades vão funcionar das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. E durante o fim de semana, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Já em Biguaçu, os postos de saúde do bairro Prado e do Jardim Janaína também estão atendendo com horário estendido. A unidade do Prado continua funcionando até as 8h30 da noite, já a unidade do Jardim Janaína funcionará até as 6h30 da noite. A situação no estado por conta da dengue é alarmante. Já são quase 4.700 casos confirmados e 41 municípios que apresentam alto risco de transmissão da dengue. Então, por isso que tem uma pesquisa da UFSC sendo realizada sobre o mosquito para ajudar no combate à doença. Vamos conferir na reportagem. É dentro do Laboratório de Imunobiologia e Doenças Infecciosas da UFSC que um grupo de pesquisadores utiliza a fisiologia do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão do vírus para os humanos, para estudar formas de combatê-lo. O objetivo é entender a interação do vírus da dengue com o mosquito Aedes aegypti e principalmente entender por que o mosquito transmite o vírus e nunca fica doente quando está infectado com o vírus. A equipe trabalha com mosquitos criados para serem super suscetíveis à dengue. O vírus não é o mesmo que circula no ambiente, mas um produzido em laboratório. Do ponto de vista dos avanços obtidos até agora, nós sabemos já quantificar as respostas de tolerância e nós estamos trabalhando com alguns genes que são partes do DNA dos mosquitos que nós acreditamos que sejam responsáveis por fazer essa resposta de tolerância. A pesquisa ainda revela que o Aedes não apenas é tolerante e permanece vivo com o vírus, mas também está fisiologicamente competente para voar e procurar novos indivíduos para disseminar o micro-organismo. Nós aprendemos que os mosquitos infectados com algumas cepas de dengue apresentam um comportamento de aumento da capacidade de voo no momento precoce à infecção e no momento tardio da infecção. Isso pode estar relacionado com o espalhamento da dengue frente a diferentes cidades e locais que anteriormente não tinham dengue. Outro aspecto importante da pesquisa é a capacidade de gerar um dado sobre os mosquitos mais ou menos tolerantes em diferentes cidades. Isso significa estimar quais populações estariam mais propensas a serem vetores de transmissão da doença. Um dado que poderia antecipar políticas públicas e de prevenção. Então, a dengue é um problema para a nossa sociedade e nós, hoje em dia, não temos uma solução para esse problema. Para ter essa solução, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo agora, que é entender como é que o vírus interage com o mosquito e depois, de alguma forma, tentar intervir nesse processo, de modo, então, a bloquear as cadeias de transmissão de dengue que acontecem no ambiente real. Interessante, né? E tem boa notícia na saúde do sul do estado. O Hospital Regional de Araranguá passou a ser reconhecido para atendimentos de alta complexidade em ortopedia. A Emanuela Justino explica.
O reconhecimento do Hospital Regional de Araranguá foi assinado na última semana e já nos próximos dias esses atendimentos de alta complexidade em ortopedia já vão começar a ser feitos. Os pacientes que precisavam de algum tipo de prótese, tratamento nos joelhos e quadril, por exemplo, tinham que ir para outras regiões aqui do estado de Santa Catarina. E a partir de agora, então, esses atendimentos vão ser feitos no Hospital Regional de Araranguá. Para poder preencher todos esses requisitos, a instituição teve que, então, se adequar com o número mínimo de leitos de UTIs e também de leitos geral e outros critérios que são dados pelo estado de Santa Catarina. Segundo a administração do hospital também, essa é uma vitória porque num futuro próximo, esse reconhecimento abre portas para que em breve também tenha atendimento a pacientes oncológicos, ou seja, tratamento de câncer. Voltamos ao estúdio. Agora a gente vai para Joinville porque o Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo motorista de um caminhão que desapareceu depois de sofrer um acidente no norte do estado. O veículo caiu de uma ponte em Rio Negrinho. O Valdir Bezerra está chegando ao vivo com a gente e atualiza as informações. Boa noite para você, Valdir. Muito boa noite, Priscila. Boa noite a todos que estão acompanhando em todo o estado. Até a última atualização dos bombeiros, este motorista ainda continua desaparecido. Só lembrando, viu, Priscila, o acidente aconteceu na madrugada do último sábado, quando o veículo saiu da pista e acabou caindo no rio. Após o acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros de Canoinhas foram acionadas e depois de uma varredura, acabaram não encontrando o motorista. Os bombeiros chegaram a entrar na cabine do caminhão que estava submerso, mas não encontraram ninguém. Apenas os documentos deste homem. O veículo foi retirado do rio com a ajuda de um guincho. Já no domingo, as buscas continuaram, porém sem sucesso. E hoje, desde as primeiras horas da manhã, as buscas estão acontecendo, inclusive com auxílio de drone e também de um cão de busca. Mas o motorista de 37 anos ainda não foi localizado. As buscas continuam amanhã bem cedinho. Eu volto com você, Priscila. Tá certo, Valdir. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Segue o trabalho aí altamente especializado do Corpo de Bombeiros, né? E a Polícia Civil cumpriu mandados judiciais contra um grupo suspeito de praticar os crimes de racismo e apologia ao nazismo. Eles atuavam no estado desde 2014. O Paulo Henrique traz as informações. Essa operação ela foi deflagrada na manhã de quarta-feira pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, a DEIC, que cumpriu então mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária em 2 homens lá no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Os 2 homens presos, eles foram investigados então pela prática de organização criminosa, fazendo parte de uma organização internacional, uma célula nazista que funciona há pelo menos 8 anos aqui no Brasil. Segundo os delegados responsáveis, esses encontros eram feitos em cidades com características europeias. Por isso, então, a escolha por São Pedro de Alcântara e também por Gramado, na região do estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, os integrantes chegavam a pagar uma mensalidade para o capítulo dessa organização internacional que acontecia aqui no Brasil, que inclusive se chamava Southlands Hammerskins. Esses 2 homens presos, agora na quarta-feira, eles vão responder pelos crimes de integrar uma organização criminosa, racismo e também apologia ao nazismo. Outras provas, inclusive encontradas, outros detalhes encontrados aí no celular deles, davam conta como um manual de fabricação de armas e venenos e também manual de regras de toda a organização. A gente conversou agora há pouco com um delegado responsável por essa investigação que falou um pouquinho sobre como eram recrutados esses homens. Eles iam expandindo conforme contatos pessoais e também por meio de contatos pela internet. Foram se estruturando e foram cada vez mais aproximando esse contato. Realizavam encontros anuais. Não se tratava de uma mera associação criminosa, mas sim uma célula autorizada dessa organização criminosa transnacional, em que eles tinham contato próximo com diversos outros países, em que eles reforçavam toda essa união e se dedicavam primordialmente à prática de crimes raciais. Absurdo, né? Vamos mudar de assunto? Você anda de ônibus em Blumenau? Usa o cartão estudante? Então, atenção, porque o prazo para fazer o recadastramento foi prorrogado por lá. A Natiele Oliveira está ao vivo com a gente e atualiza a nova data. Boa noite, Natiele.
Oi, Priscila, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Os estudantes terão mais um mês para atualizar o cadastro do cartão. Depois desse período, quem não fizer vai ter o benefício bloqueado. Esse serviço de recadastramento vai estar disponível até o fim deste mês, dia 30 de abril. Mais de 8.600 estudantes ainda estão com o cadastro desatualizado e não apresentaram um comprovante de matrícula para o primeiro semestre deste ano. O processo é necessário para garantir o benefício da meia tarifa. O recadastramento pode ser feito pelo site que aparece aqui na tela ou de forma presencial, na central de atendimento da Blumob. É necessário ter em mãos o atestado de matrícula, documento oficial com foto e um comprovante de residência. Então, atenção, estudantes, para não perder o prazo, hein? Eu volto contigo aí no estúdio, Priscila. Tá certo, Nath. Obrigada pela tua participação. Quem precisa, corre para não perder o prazo. Agora um rápido intervalo e na volta, Santa Catarina tem surto de mão, pé, boca. Você sabe o que é? A gente explica já. E ainda, radar meteorológico é instalado em Joinville para prevenção de desastres naturais. Estamos de volta e olha, Santa Catarina está entre os 4 estados do Brasil que notificaram ao Ministério da Saúde surtos de mão, pé, boca. Você sabe que doença é essa? A Vitória Farinha, do portal SCC10, explica melhor ao vivo pra gente. Boa noite, Vitória. Oi, Priscila, boa noite. Além de Santa Catarina, os outros estados que notificaram o Ministério da Saúde foram São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A síndrome tem deixado autoridades em alerta. Na região sul, por exemplo, dezenas de crianças ficaram sem ir à escola por causa da contaminação. Lembrando que a doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade e os sintomas mais comuns são febre, lesões na pele, mal-estar, vômito e diarreia. Todas as informações e outras notícias você confere em sc10.com.br. Eu volto contigo, Priscila. Tá certo, Vitória. Obrigada pelas informações. Atenção, né? Vamos falar de política. Roberto Azevedo já está aqui comigo para o comentário do dia. Boa noite, Roberto. Boa noite, Priscila. Boa noite você que nos assiste. O governo tenta um acordo aí para uma obra na SC 370. Que estratégia é essa? Pois é, tenta um acordo, Priscila, porque a Serra do Corvo Branco é uma importante ligação entre o sul catarinense e a Serra catarinense. Só que essa obra está em ritmo lento ou praticamente paralisada desde fevereiro deste ano. E o contrato venceu dia 25. Como a empresa deu provas de que não quer continuar fazendo a obra, o governo tenta um acordo para evitar mais morosidade ainda. Os técnicos do DEINFRA foram verificar e observaram que um dos argumentos do consórcio que toca a obra, de que não havia insumo, que não havia material para fazer o trabalho, não é verdadeiro. Então, exigiram uma tomada de decisão. Tomada de decisão é rompimento do contrato, rescisão e fazer uma nova licitação. Só que isso levaria até 8 meses para ficar pronto. E aí como é que fica quem precisa transportar a riqueza ou ir de uma região para outra? Este é o grande dilema do momento. Importante via de transporte e ponto turístico também, né, Roberto? Exatamente, ainda mais agora que está chegando o friozinho. No inverno. Né? É verdade. O governador Jorginho Melo vai fazer uma cirurgia essa semana? Vai passar por uma cirurgia. O governo não deu muitas informações, mas disse que é uma intervenção rápida numa clínica em Joinville para tratar de um ajuste, um aumento de grau na visão, uma diminuição de grau, né? Vai tratar isso numa clínica em Joinville. A cirurgia deve acontecer na quinta-feira, rapidamente, não precisa de internação e o governador vai estar habilitado para o trabalho imediatamente. É uma correção de grau que tem que ser feita e vai ser feita agora. Detalhe interessante, o governador vai assinar ponto facultativo nessa quinta-feira. Para muitos católicos, a quinta-feira é chamada de Quinta-feira Santa, que precede a Sexta da Paixão. Então, vai ser ponto facultativo na administração estadual na quinta-feira. Informação extra, né, Roberto? Exatamente. Dito isto... Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Em Joinville, no norte do estado, um radar meteorológico da Defesa Civil de Santa Catarina vai ajudar no trabalho de prevenção a desastres naturais. Olha só.
A previsão de início da operação do radar meteorológico em Joinville é a primeira quinzena de junho deste ano. O investimento total no equipamento é de R$ 5 milhões. Aqui é o local onde está sendo instalado o radar meteorológico da Defesa Civil em Joinville. O equipamento vai ficar ali, no topo dessa torre de 35 metros. O novo radar é o 4º aparelho desse tipo em Santa Catarina e vai permitir o monitoramento de todo o estado. O aparelho já foi comprado e será utilizado para emissão de alertas de curtíssimo prazo, associados a chuvas intensas e volumosas, como alagamentos, deslizamentos e inundações. O motivo do aparelho ser instalado aqui na cidade é justamente para complementar a cobertura do outro radar do Vale do Itajaí, instalado em Lontras, que em algumas ocasiões, como chuvas provocadas por nuvens, não consegue detectar com precisão alguns desses fenômenos. Outro fator para a escolha é a posição da cidade, que permite a máxima cobertura no litoral norte. Falando em tempo, chegou a hora da nossa previsão. E aí, na cidade onde você mora, já sentiu aquele arzinho mais fresco do outono? Veja como deve ficar a condição para amanhã. Nesta terça-feira, o sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões, mas no final da tarde a nebulosidade aumenta nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul e tem chance de chuva isolada em cidades do Planalto e Litoral Sul por causa da aproximação de uma frente fria que está perto da costa marítima. As temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia. No oeste, a máxima é de 33 graus. No norte e no sul, 31 de máxima. No litoral e Vale do Itajaí, a máxima é de 30 graus. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Joinville, máxima de 31. Em Blumenau, a mínima é de 16 graus. Em Lages, mínima de 13, com máxima de 26. Criciúma registra máxima de 31 graus. E em Chapecó, a máxima é de 30. Agora a gente volta a falar do transporte coletivo de Blumenau, no Vale do Itajaí, porque o terminal de ônibus Água Verde começou a funcionar nesse domingo, uma semana depois da inauguração. São mais 89 opções de viagens para quem utiliza o ônibus na cidade. A região oeste ganhou um reforço. A nova estrutura era aguardada por muitos anos pela comunidade. A previsão do município é de que cerca de 8 mil passageiros usem o espaço diariamente. Os horários ainda estão em fase de testes, mas já tem morador que não gostou, não. Não tem ônibus o horário que a gente precisa. Quem trabalha final de semana, então, piorou a situação. Ou você acorda de madrugada para chegar 1 hora antes, ou você chega atrasado no seu serviço. Ao todo, o terminal conta com 8 linhas de integração e uma nova linha em operação. Os ônibus também vão atender toda a região próxima ao complexo do Badenfurt, que, segundo a Prefeitura, é um dos desafios do setor público, já que o crescimento da população é muito rápido. As demais linhas, elas já passavam por aqui, com exceção da nova linha criada agora, que é a 905, que faz então a ligação aqui com o loteamento Pamplona e também o loteamento Vila Rica, para fazer então, é um local que não era atendido com o transporte coletivo, ele passa a atender a partir de agora. Além de fazer ligação aos outros terminais, o local, que teve investimento de 30 milhões de reais, também ganhou uma área de lazer. As pessoas podem aproveitar a praça que fica anexa com playground, que tem 2 quadras esportivas, academia ao ar livre, pista de caminhada, pet place e um parque para prática de skate. Eu achei bem legal, na verdade, dá para jogar um vôlei com o pessoal, vir andar de skate. Depois da escola, o pessoal da escola também sempre vem para cá e eu achei bem legal. No oeste do estado é a falta de chuva que continua atingindo municípios da região. Em Chapecó, foi preciso pegar a água do rio Uruguai para evitar a queda na produção da agroindústria. O Felipe Bastos tem os detalhes. Pelo menos 40 carretas de aproximadamente 40 mil litros de água cada uma estão fazendo cerca de 5 viagens por dia para levar água do rio Uruguai até o reservatório desta agroindústria de Chapecó. O trabalho começou a ser feito no fim da semana passada, após o plano de contingência ser acionado. Plano que serve como uma ação preventiva à estiagem.
Já existe um acordo entre Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Casan e a agroindústria de que quando o nível da água do reservatório baixa, a prioridade são as pessoas, é a cidade, né? Então, por isso, esse plano de contingência em ação para a reposição de volume de água, né? E isso deve se estender durante a semana. Hoje tem 40 carretas, mas até o final de semana deve estar na casa de 80 carretas trabalhando nesse transporte de água bruta para o tratamento e uso da agroindústria. O lajeado São José está com apenas 50% da capacidade. Ele é o responsável por abastecer toda a área urbana de Chapecó, que corresponde a pelo menos 48 mil unidades consumidoras. Voltamos ao estúdio. Um último aviso sobre a dengue, porque tem informação importante para os moradores de Florianópolis. Amanhã, o Centro de Controle de Zoonoses vai aplicar um inseticida no bairro Balneário, na região continental da cidade. O produto é recomendado pelo Ministério da Saúde para combater o mosquito Aedes aegypti. A aplicação será feita a partir das 4 horas da manhã em pelo menos 13 ruas do bairro que tem infestação do mosquito, para tentar conter o avanço aí da doença, né? Já que mais de 1.500 casos de dengue foram registrados só em Florianópolis até o momento. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse início de semana. Para continuar bem informado, você já sabe, é só acessar o nosso portal da notícia em Santa Catarina, scc10.com.br. Amanhã, nossos telejornais estão de volta. 5 para as 7 da manhã tem Cleiton Ramos, 11h30 SCC Meio-Dia e após as novelas da tarde, o nosso SCC News vem chegando para você. Uma boa noite e até lá!